idiomas. Né? O primeiro livro é o Elementos Básicos da Vida Cristã, volume 1. Elementos Básicos da Vida Cristã, volume 2. A Economia de Deus, o Cristo Todo Inclusivo, Elementos Básicos da Vida Cristã, volume 3. Conhecimento de Vida e Igreja Gloriosa. São 7 livros que estão disponibilizados gratuitamente, seja digital, seja livros físicos. Né? No digital, é claro que tem um alcance tremendo, né? muito maior. E você baixa o livro, né? Ali o livro digital, você baixa ele no seu celular, né? No seu iPad, e isso aí, né? É o que está. E também existe também os livros físicos. Basta ir no site, né? Que é, entre outros sites, mas o que me lembra aqui agora é o www.remabooks.org. Rema, R-H-E-M-A. Books, B-O-O-K-S.org. Vá nesse site, estará disponibilizado, né, na língua portuguesa, o livro digital, e como também podem pedir o livro físico. Né? Livro físico. Existe o primeiro aspecto da distribuição massiva, né? Massiva, dentro desse escopo aqui, né? De pregar esse evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, né? De fazer discípulos de todas as nações. Então, isso aí tem realmente para ter um alcance o mais rápido possível, né? O mais rápido possível para as pessoas terem acesso a esse livro. E também existe um outro aspecto, irmãos, com relação aos contatos nossos pessoais, né? Nossos contatos pessoais, utilizando essa literatura, E como falei, tem uma sequência científica, entre aspas. É conveniente que se use essa literatura nessa sequência a que nos referimos há pouco. Queria abrir um parênteses, né? Aproveitando aqui esse fórum íntimo, né? Esse grupo seleto, né? Representativo que aqui se encontra, tá? E gostaríamos, né, de insistir nos seus contatos, cristãos e não cristãos, usem o livro Rema. Sim. Usem o livro Rema. Né? A literatura da restauração é muito vasta, né? Eu creio que são mais de 3.000 títulos, né? Em inglês, quase isso em espanhol, e em português, né? Temos 108 títulos, né? Mas já é alguma coisa. Mas, graças ao Senhor, temos acesso aos livros Rema. Com relação ao escopo da literatura da restauração, dos títulos da literatura da restauração, isso está disponibilizado para todos, né? Para todos, indistintamente. Né? Não existe nenhuma literatura aí secreta,
né? Certo? Não é para um grupo, né? Secreto, uma sociedade secreta que lê determinados livros secretos, tipo de uma maçonaria. Não existe. A literatura está aí para todo mundo. Mas eu queria dar um exemplo, né, com relação a isso. Qual é a drogaria aqui mais popular aqui de Porto Alegre? Hein? Panvel. Panvel. Tá bom. Então, vamos imaginar que alguém não está passando bem, né? Precisa de medicamento, né? E você leva, né, esse seu amigo à drogaria Panvel, né? E chega naquela drogaria, né? Tem ali todos aqueles remédios expostos, não é mesmo? E você fala para ele, escolha aí qualquer remédio para resolver o teu problema. Não é mesmo? Correto. Está aí. Né? Ou você, então, na sua boa vontade, né? Poxa, ele está passando bem, pegou aqui, toma aí. Tá. Correto. E você ministra o remédio. Está lá, está à disposição. Alguns remédios até são grátis também, né? Tem a farmácia popular, ou não é? Não é mesmo? Então, são grátis. E daqui a pouco, né? Daqui a 7 dias, o camarada está num caixão, né? Morto, e você não sabe por quê. Perdoe citar esse exemplo, né? Talvez foi um pouco drástico, né? Um pouco extremado. Mas nós precisamos ser mordomos fiéis e prudentes, né? Nós precisamos ser aqueles que possam, né, mediante o que o Senhor tem nos mostrado, saber diagnosticar cada situação, cada pessoa, do seu aspecto espiritual, e sabendo diagnosticar, saber qual é a medicação adequada a ser ministrada, em que pese todo, todo o estoque da drogaria Panvel, não é mesmo? Então, a gente precisa saber. Certo? Se a gente não sabe, não é mesmo? Talvez lá na drogaria Panvel tenha alguém lá com uma vestimenta adequada, branca, escrito aqui farmacêutico, né? Se não tem dinheiro para pagar a consulta do médico, tal, vai lá no farmacêutico, pergunta para ele e certamente ele vai te dar, não é mesmo, uma orientação. Nós devemos ser estes, né, que possamos ajudar aqueles com quem nós contactamos a dar o remédio adequado. Né? Adequado. Bom, daqui a pouco termino o meu tempo, a gente vai conversando sobre isso. Né? Olha aqui. O Grêmio Romanos 1 diz o seguinte: será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. Letra A. Aqui é um pequeno resumo do que já vimos. O reino de Deus é uma esfera divina para Deus executar o seu plano. É uma esfera onde Deus pode exercer a sua autoridade para cumprir o que Ele pretende. Então, aqui temos mais uma vez, né, um pequeno resumo do que já vimos. O reino de Deus é uma esfera divina. Né? Essa esfera divina começando no nosso interior, a partir do nosso espírito. E essa semente vai se desenvolvendo, e ela vai se desenvolvendo e vai se tornando uma esfera, certo? Alcançando o nosso coração. Amém. Né? Alcançando o nosso coração. E quando nós estamos falando alcançando o nosso coração, está relacionado principalmente à nossa mente, está relacionado à nossa pessoa, à nossa personalidade. Né? E esse reino de Deus, o próprio Deus, passando a ser o conteúdo do nosso interior, sendo tudo para nós e tornando-se, inclusive, a nossa própria pessoa. Cristo sendo a nossa pessoa. Não sendo apenas a nossa vida, mas sendo a nossa vida e a nossa pessoa. Né? Então, o reino de Deus é uma esfera divina para Deus executar o seu plano. O evangelho do reino está nos chamando
para um plano mais elevado, né? Mais elevado, né? Do que apenas a questão do Evangelho da Graça, apenas da salvação, do perdão dos pecados, mas agora passando por esse estágio, o Senhor está nos chamando para algo mais elevado, de sermos parceiros de Deus, de sermos sócios de Deus, de sermos o complemento do Senhor, né? Essa esfera divina para executar o seu plano. É uma esfera onde Deus pode exercer a sua autoridade, certo? Não é apenas uma questão de expressar Deus, mas também de representar Deus com a sua autoridade para lidar com o seu adversário, para lidar com o seu inimigo, com a sua autoridade para estabelecer o seu reino, esse reino que tem sido usurpado, né? Usurpado por Satanás e seus anjos, né? E aqui ele quer restaurar essa autoridade para cumprir o que ele pretende. O problema fundamental do universo, o que é? É a rebelião contra a autoridade de Deus. E aqui está citado aqui Isaías 14, né? Nos versículos 12 a 14, vou ler aqui rapidamente Isaías 14, no versículo 12 a 14, diz aqui o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra,